Esse vídeo é definitivo sobre reserva de emergência. Nunca mais você vai ter dúvidas sobre isso. Bom, você sabe que eu prego que você passe a investir com propósito. Carteira aleatória é certeza de que a gente vai perder dinheiro ou vai deixar de realizar sonhos ao longo da jornada porque investiu errado. E quando a gente está começando, o primeiro propósito, o primeiro objetivo é a nossa proteção. É a reserva de emergência. Então, nesse vídeo aqui eu vou reforçar com você o que é a reserva de emergência, como você deve calcular o seu valor ideal de reserva e onde você deve deixar esse dinheiro. O que é a reserva de emergência, então? É um valor que você vai acumular para te dar segurança no momento de imprevisto. E como a gente sabe que imprevistos não tem hora para acontecer, esse valor precisa estar num lugar seguro que você possa sacar rápido. Agora, se você não sabe o valor ideal da tua reserva de emergência, eu vou te ensinar a calcular agora. A ideia, gente, é que esse valor te proteja caso algo muito ruim aconteça no meio do caminho, como, por exemplo, você perder a sua capacidade de gerar renda. Um exemplo seria um momento de um desemprego ou o seu negócio quebrar. Como é que você se vira até você se reerguer? É com a reserva de emergência. Então, pensando nisso, cada um vai entender qual é o valor ideal para que você se sinta protegido. Lá atrás eu costumava falar que funcionários públicos, quem tem um currículo muito bom, pode até ter um valor menor de reserva de emergência, né? Porque dificilmente essa pessoa vai passar por um grande período de desemprego. Mas hoje, principalmente depois do que aconteceu na pandemia, acho que ficou claro para todo mundo que a gente não tem controle sobre as coisas e que um perrengue pode durar muito mais do que um ano. Então eu sugiro que você trabalhe no mínimo com 6 meses do seu custo de vida. Seja você funcionário público, seja você carteira assinada. Pelo menos 6 meses, porque se acontecer alguma coisa, você tem esse tempo aí para te proteger. E emergência nem sempre é perda de emprego, pode ser uma doença na sua família, alguma coisa que aconteça na sua casa, sei lá, seu telhado quebre, você tem que fazer uma reforma de última hora, ou até mesmo o seu celular, que pode ser o seu instrumento de trabalho, quebrar e você não pode definitivamente ficar sem ele. Então você vai precisar desembolsar uma grana. Se você não tem sua reserva, o que você vai acabar fazendo? Recorrer ao crédito, acabar se endividando ou usando o cartão de crédito de uma maneira inadequada. Então é por isso a importância da reserva. E esses 6 meses vão te proteger tanto para um momento talvez maior aí de perrengue, quanto para esses momentos menores, tá bom? Mas se você não tem vínculo empregatício nenhum, você trabalha por conta própria, então você é um autônomo, PJ ou até mesmo empreendedora, empreendedor, aí eu recomendo que você tenha uma reserva ainda maior. Isso porque você não tem as proteções que, por exemplo, a carteira assinada dá, como seguro-desemprego, tem o FGTS que na hora que você é mandado embora você tem uma multa sobre ele. Ali, quando você é realmente por conta própria, tá você e Deus, né? Então, 6 meses pode ser muito pouco para você, dependendo do que aconteça. Então, para você, eu recomendo que seja no mínimo 12 meses do seu custo de vida. Mas o que é custo de vida, né? Quanto você gasta no mês. Então, se você de repente gasta R$3.000 todos os meses, você vai fazer essa conta. Bom, o meu perfil, eu tenho carteira assinada, R$3.000 vezes 6 meses, R$18.000 seria uma boa reserva de emergência. Já uma pessoa autônoma, R$3.000 vezes 12 meses, R$36.000 seria uma boa reserva de emergência. Mas o seu custo de vida não pode ser só as suas despesas fixas no mês. Não se esqueça de incluir proporcionalmente a questão dos seus custos variáveis ao longo do ano. Lembra dos gastos sazonais? Eu ensinei eles para vocês aqui no outro vídeo, vou deixar aqui para vocês, para que você possa aprender como colocar eles no orçamento. Mas é aquele exemplo, né, gente? Uma rematrícula de escola que acontece semestralmente, anualmente, ou até mesmo o IPVA do seu carro. Você precisa também considerar isso como seu custo de vida para calcular certinho a sua reserva de emergência. Porque senão você calcula a reserva em cima de um valor que não é compatível com a sua realidade. E às vezes a sua reserva vai ser muito menor do que de repente ela deveria ser.
Bom, e agora onde é que você deixa esse dinheiro? Não é porque é um dinheiro de reserva de emergência que precisa ficar lá morrendo, definhando por conta da inflação. Você já aprendeu que você não pode deixar dinheiro parado. Então a gente vai investir esse dinheiro. Muita gente acaba deixando na poupança, mas você já aprendeu que a poupança não é o melhor investimento. Tem coisas tão seguras ou às vezes até mais seguras que ela e que rende mais. Então eu vou te ensinar aqui quais são os melhores lugares para você deixar a sua reserva de emergência. A primeira coisa é que você precisa colocar algumas diretrizes. O dinheiro da reserva de emergência, gente, ele não dá muito tesão não na hora de investir, tá? Porque você não vai ficar rico com esse dinheiro não é disso, esse dinheiro é para te trazer paz e tranquilidade. Então, você vai colocar num lugar seguro, que você possa sacar rápido e que renda pelo menos aí acima da poupança. E é lógico, gente, que nenhuma instituição vai pagar horrores para você por um dinheiro que ela sabe que você pode sacar a qualquer momento. Se esse dinheiro tem que estar seguro e você pode sacar, ela vai ter que deixar esse dinheiro disponível, ela não vai poder ficar brincando muito com esse dinheiro para te remunerar melhor. Então é lógico que não é o dinheiro que você realmente vai construir patrimônio, nada disso. Ela é a base, é aquele dinheiro que realmente vai ser para a gente fazer a segurança e em cima dele construir aquilo que realmente é interessante para a gente, os nossos outros projetos, os nossos outros sonhos. Ela é importante porque se você não tiver a base, na hora que um imprevisto vier, você vai acabar precisando mexer nos teus projetos. Aquele dinheiro que estava para uma viagem, para você trocar o seu carro, você vai ter que mexer e ou você vai atrasar ou quem sabe até não realizar seu sonho, ou você vai acabar pegando crédito, um empréstimo, um financiamento para fazer mesmo assim. Então não é legal, né? Vamos fazer a reserva, deixa ela no cantinho porque ela é sagrada e aí depois você começa a investir de forma mais interessante para os seus outros projetos. Ah, Sam, mas aí vai demorar demais, eu tenho tantas coisas para fazer, se eu for esperar até eu fazer minha reserva desse jeito que você está sugerindo, eu vou levar 2, 3 anos. Realmente às vezes vai levar um tempo, quanto maior o seu custo de vida, mais desafiadora vai ser a sua reserva de emergência. Então já pensa nisso, de repente se você simplificar o seu custo de vida, viver de uma forma mais simples, a tua reserva também fica mais simples. Eu mesma levei 1 ano e meio para fazer a minha quando eu conheci esse conceito. E aí, como essa meta ficou muito importante para mim, eu entendi o quanto ela era relevante, eu tirei tudo da frente, para mim não tinha outra coisa. 13º, bônus de empresa, era tudo para esse objetivo. Por isso que em 1 ano e meio eu consegui matar essa e ir para as outras, tá? Então cuidado antes de pular etapas aí, porque senão você pode se colocar em risco. Então, quais investimentos vão dar essa segurança, essa capacidade de saque rápido que a gente chama de liquidez para a sua reserva de emergência? Ou você vai emprestar para o governo através do Tesouro Selic, que vai render bem próximo da nossa taxa de juros, aí a Selic, lógico que tem que descontar o imposto, acima de R$10.000 investidos no Tesouro Selic já tem uma taxa de custódia da Bolsa de Valores em cima do patrimônio investido, é bem pequenininha, tá gente? Mesmo com esses custos, ainda vale a pena em relação à poupança, tá? Mas é importante que você saiba, o Tesouro Selic ele ganha no quesito segurança, porque ali você está emprestando seu dinheiro para o governo. Olha quantas coisas já aconteceram nesse Brasilzão e estamos aí inteirinhos, né? Mas nessa jornada várias empresas quebraram, por exemplo, desde a sua existência. Então é muito mais fácil uma empresa quebrar ou um banco quebrar do que o próprio governo. Então ali, se você realmente tem muito receio, vai para o Tesouro Selic, não fica perdendo muito tempo não, que às vezes é isso que congela vocês, tá? Se você já pode abrir um pouquinho de mão dessa segurança toda para buscar um pouquinho mais de rentabilidade, de repente você pode ir ali para o intermediário, que é você emprestar o seu dinheiro para os bancos, por exemplo, através dos CDBs, Certificados de Depósito Bancário. Nada mais é do que isso mesmo, tá, gente? Uma relação de empréstimo. Você empresta seu dinheiro para o banco e ele te devolve com juros. Só que nesse caso você vai buscar um CDB que está escrito com liquidez diária. Se não tiver isso, não serve para reserva de emergência, hein, gente? Tem alguns outros também, mas que são menos comuns, como um RDB, por exemplo. Às vezes você até acha LCI, LCA com liquidez diária, mas é muito raro. Por isso eu vou ficar mais no CDB, porque é o que vocês vão encontrar de mais comum aí. Então você precisa achar CDBs que te paguem pelo menos 100% do CDI, que é aquela taxinha que os bancos combinam entre eles e que acompanha a nossa taxa Selic.
Hoje você às vezes encontra até CDBs com liquidez diária a 102% do CDI, 105% do CDI, até 110%. Vocês vão às vezes encontrar mais, mas aí a gente vai falar disso aqui mais pro final do vídeo, porque cuidado, quando a esmola é demais, o santo desconfia, hein? E por que eu falei que esse aqui seria uma segurança intermediária? Porque não tem nem o governo por trás, mas também não é que não tem nada. Aqui, gente, a gente tem o FGC por trás, que é o Fundo Garantidor de Crédito. Inclusive, eu vou deixar o site aqui na descrição para você consultar. Lá você consegue ver quais foram as últimas instituições financeiras que pediram ajuda ali para o FGC. Esse é uma fundação, gente, que as empresas colocam dinheiro ali mensalmente para deixar bem gordinho e ser um atrativo para que nós investidores nos sintamos seguros de investir. Como a gente sabe que tem um FGC ali, a gente, beleza, né? A gente entrega o nosso dinheiro porque a gente sabe que ele vai voltar. Qual que é a regra do FGC? Até R$250 mil investidos por CPF na mesma instituição financeira. Então, se você está começando, provavelmente você ainda não chegou nesse limite, então você nem precisa se preocupar com isso. Mas conforme o seu patrimônio for crescendo, toma cuidado, quando estiver chegando perto de R$250 mil, tenta colocar em outras instituições, porque se acontecer alguma coisa, você vai sempre protegendo em bloquinhos. Mas ó, nem tudo são flores, tá? Você pode ter de retorno aí até R$1 milhão no FGC, então isso significa R$250 mil por instituição, 1, 2, 3, 4 instituições já bateriam aí o seu 1 milhão. Então cuidado, chegando perto desse patamar aí, você já tem que começar a procurar outras opções, mas eu acho que a gente tá caminhando, calma lá, você não precisa se preocupar com isso agora, a não ser que você já seja milionário. E ainda tá vindo aqui o meu vídeo de reserva de emergência. Gente, vocês sabiam que tem um monte de milionário na poupança? É verdade. E por último, a opção que você vai tentar ter uma remuneração maior e por conta disso vai abrir mão da segurança seriam os fundos de investimento de renda fixa, os fundos DI. Por que eu falo que você vai abrir mão um pouco da segurança? Porque ali a segurança é indireta. Porque pensa assim, se é um fundo de investimento que investe em renda fixa, onde é que ele está investindo? Lá no Tesouro, no crédito privado, emprestando dinheiro para instituições. Então, querendo ou não, de alguma forma tem as seguranças ali, só que de forma indireta, né? Só que você não vai poder realmente contar com isso. Se o gestor do fundo fizer muita meleca ali na hora de tomar decisões, ele pode sim quebrar o fundo. Mas, gente, isso é muito raro de acontecer, principalmente num fundo de renda fixa, tá? Então, se você estiver numa corretora onde tem assessoria de investimentos, converse com o seu assessor. De repente, tem sim um bom fundo de investimento de renda fixa que você pode deixar a sua reserva de emergência. Cuidado com as taxas de administração. Eu recomendo que seja no máximo 0,5% ao ano, tá? Porque senão começa a comer muito da sua rentabilidade. E veja ali, né, como é que foi a rentabilidade de uns anos anteriores. A gente sabe que rentabilidade passada não significa que a gente vai ter esse mesmo resultado no futuro, mas a gente ter um histórico faz sim a gente ter uma noção de como é que é aquele gestor, principalmente em momentos de crise. É legal pedir isso para o seu assessor. Olha, deixa eu ver, eu quero saber o histórico do meu fundo de investimento aí para saber se é a melhor opção. E aí você decide, Tesouro Selic, CDB de liquidez diária ou fundo de investimento de renda fixa. O importante é fazer a sua reserva e não deixar na poupança. Curtiu esse vídeo? Então deixa aqui o seu like, se inscreva no canal e envie esse vídeo para todo mundo sair da poupança e fazer a reserva de emergência no lugar certo.